Se você é da década de 90, com certeza, em algum momento você já deve ter se deparado com sucessos como O Máscara, né? Que passava direto no Sessão da Tarde, Domingo Espetacular, Domingo Durante a Tarde, nem lembro mais quais são os programas que tinha na época, mas veja só, O Máscara, esse aqui é um clássico. É um clássico que me surpreendeu muito, então nesse vídeo vamos falar um pouquinho dessa HQ. Hoje eu vou tomar aqui uma água lupulada. Para quem não conhece, é uma água com gás com adição de lúpulo, o que traz toda a característica de aroma e amargor de uma cerveja artesanal, porém não tem álcool. É simplesmente água lupulada. Quer saber mais detalhes? Acesse o canal da Cerveja Lucânia, que lá eu vou estar explicando um pouquinho mais dessa bebida. Bora lá. Que delícia. Cheirosinha. Bom, o foco aqui é essa HQ. Eu tenho 35 anos e eu lembro que quando eu assisti pela primeira vez o Máscara, eu fiquei fissurado pelo personagem, sem contar que era interpretado pelo Jim Carrey, né? O Jim Carrey no filme acaba interpretando um dos personagens que começa essa história, que é o Stanley Ipkiss. Só que eu achei muito interessante porque no filme o protagonista é o Stanley Ipkiss, né? É um cara problemático, tudo falido, quebrado, né? Cheio de problemas pessoais. E a Máscara acaba meio que salvando ele, acaba virando um herói aí da história. Aqui na HQ, o protagonista não é o Stanley. O protagonista é o Máscara de fato. A Máscara tem uma personalidade própria. E ela vai acabar aflorando aquilo que a pessoa que veste ela tem. Assim como no filme mostra também, né? Lá no final tem o inimigo que coloca a máscara e acaba tendo uma personalidade totalmente diferente, enquanto o Stanley Ipkiss acaba assumindo um formato mais de desenho animado. Vamos lá, vamos fazer uma análise aqui. Uma capa maravilhosa, com cores aqui ó, que fazem bastante contraste, né? Esse roxo, verde, uma iluminação chegando aqui ó, no momento de ação. E escrito Máscara no estilo mais personalizado, acabou marcando o personagem. Essa versão tem capa dura, verniz localizado, olha só que capa linda, hein? Tem uma lombada aqui, ó, linda para você colocar na sua estante, né, junto com as suas coleções. E uma parte aqui de trás também com verniz localizado, com um resuminho aqui da história. Originalmente essa HQ foi lançada pela editora Dark Horse, aqui ó. É uma editora que eu gosto muito, eles acabam sempre lançando algum conteúdo um pouquinho mais adulto, um pouquinho mais violento, não muito focado nos super-heróis que a gente já conhece de Marvel, DC, que também é uma outra linhagem bem legal também. E foi relançado aqui, ó, essa edição de capa dura, lindona assim, foi lançada pela editora Pipoca e Nanquim, também são fera. Todo o material que eles lançam é material de tirar o chapéu, ou o boné, que seja. Mas é sempre material muito caprichado, capa dura, edição de luxo, tá? Então vamos dar uma resumida aqui nessa HQ. Vou ler um pouquinho esse resumo aqui para vocês terem uma ideia, tá? As 3 minisséries em quadrinho que inspiraram o filme de sucesso O Máscara, reunidas em um único volume terrivelmente hilariante. Esse volume contempla 3 minisséries, tá? Essas 3 minisséries se chamam O Máscara, O Retorno do Máscara e O Máscara Contra-Ataca. Basicamente ela mostra aqui a origem, quando começou, a primeira pessoa de fato, né, que utilizou aí, ó, a máscara foi o Stanley Ipkiss, então esse nome acabou vinculado à máscara, só que ao longo da história outras pessoas também acabam vestindo. Veja só, uma peculiar máscara de origem e poderes desconhecidos é encontrada e confere a todos aqueles que a utilizam as habilidades ilimitadas de um personagem de desenho animado, o que coloca o nerd Stanley Ipkiss, a polícia, a máfia e o capanga fortão chamado Walter em uma violenta rota de colisão repleta de caos homicida, loucura e destruição. Veja só, o filme que foi lançado, né, quando era criança, na década de 90, era um filme que era para atender mais a criançada, né, pegar um pouco mais infantil, voltar para super-herói. E realmente quando o Stanley coloca a máscara, ele ganha poderes de desenho animado, só que isso não significa que a história é para criança. Na minha opinião, isso aqui é para maior de 18. Na Amazon tá falando que é para maior de 17. Eu nunca vi um HQ que é para maior de 17. Geralmente é 16 ou 18. 17 é difícil, né? Mas veja só, é uma HQ adulta extremamente divertida, cheia de palavrão e também extremamente violenta, cheio de sangue também. Vamos mostrar um pouquinho aqui. A primeira história, olha só, a hora que você abre aqui, que legal. É um personagem bem icônico aqui, o Máscara, né?
A arte aqui é muito top, ó. A arte que faz lembrar várias referências de Lobo, né? Aqueles de... Uma arte que faz lembrar um pouquinho mais da Image, tá vendo? Uma arte um pouquinho mais bagunçada, ó, cheia de detalhes. Aqui mostra o Stanley Ipkiss comprando a máscara e tal. Só que assim, a primeira história acaba mostrando que o Stanley Ipkiss é um cara que apanha dos outros, ele é um cara que recebe bullying, e a máscara ela vem na hora certa, porque quando ele coloca ela, ele acaba sendo focado em vingança, tá vendo, ó? Ele coloca aqui, meu, olha isso, olha essas cenas, tá vendo? Isso aqui tá com cara de que é um HQ pra criança? Cara que não, né? A cena é super violenta, tem bastante humor, ó, bastante sangue, mas bastante humor. Ele faz assim, ele mata um cara assim como se fosse um pedaço de um pedaço de bosta, sabe? Uma piada assim, parece que é normal. Ele pisa uma barata e pisa na cabeça de um cara. Dá tiro, ó, estraçalha sangue pra todo quanto é lado. Eu não vou nem poder ficar mostrando muito aqui. Mas em resumo, o Stanley, ele não tem uma pegada de um cara para ser um super-herói, ele nem tem comprometimento e nem caráter para isso, né? Então ele acaba utilizando a máscara para vingança, e isso acaba gerando vários problemas com polícia, com máfia, acaba virando um procurado, né? Ao longo da história, acaba sendo investigado, a máscara acaba caiu nas mãos da esposa dele também. Então tem um momento aqui, ó, que quem veste a máscara, algumas histórias, na verdade, quem veste a máscara é a esposa dele. Olha essas cenas, olha que legal. Parece filme de ação mesmo. Deixa eu ver se eu acho aqui um momento em que a esposa dele acaba vestindo essa máscara. Olha que legal. Ó, ele se machuca, ele é imortal, ele acaba se machucando, leva tiro na cabeça, tá vendo? Ele continua em pé, se regenera. O cara é muito louco. E tudo que ele quer fazer, assim, é igualzinho no desenho animado. Tipo, ele tá andando num prédio, aí acaba, por exemplo, o apoio, ele continua andando até se dar conta que não tem mais, de repente ele vai e cai. Aqui, ó, a esposa dele aqui vestindo a máscara, tá vendo? Ela começa também a resolver alguns crimes também, né? E assim, o próprio policial que tá investigando eles acaba tendo acesso à máscara, né? E aí acaba sendo diferente, porque ele começa a utilizar a máscara para pegar bandido, tá vendo? Olha que legal. Só que a polícia não sabe. A polícia, ela tem, nos históricos de investigações, aquele primeiro máscara que fazia anarquia para toda a cidade, saia matando gente, matava bandido, matava gente inocente junto. Então acabava sendo totalmente sem noção. Quando caiu nas mãos do policial, ele acabou pegando porque ele descobriu, né, que essa máscara estava com a esposa do Stanley Ipkiss. E o policial acaba usando a máscara, só que ele acaba fazendo justiça. E é aqui que o Máscara começa a ganhar um pouco mais, né, de personalidade de herói. Claro, ainda continua sendo muito violento, continua, né, trabalhando aqui com mortes bem violentas, mas dessa vez quem estava vestindo era o policial. Então a própria razão dele de ser acabava trazendo esse senso de justiça para esse Máscara. Ao longo da história surge um inimigo, um arco inimigo aqui super foda, um cara, Walter, ó. O bicho é gigante. Esse cara nem precisa de máscara, ele é muito forte. Ao longo da história, o Máscara leva várias surras, né, desse Walter. Olha aqui, nesse momento o Máscara sendo possuído pela esposa do Stanley Ipkiss. Olha isso, com um buraco no meio do peito, tá vendo? Olha, cena super violenta, né? E é claro, não morre, tá vendo? Ele tudo levando como piada, como se fosse uma brincadeira. E esse Walter, ele tava preso, depois a própria máfia acaba soltando ele para utilizar ele como tipo um cão de caça, tá vendo? Então, ao longo da história, esse arco inimigo do Máscara acaba entrando em várias porradas entre eles, tá vendo? Ó, pegando fogo, mostrando aqui ó, com a roupa toda rasgada. Então ele bate, ele apanha. É bem interessante, muito legal. Depois de um certo tempo, essa máscara acaba se desviando e cai nas mãos de um grupo de amigos roqueiros, de banda, né? Molecada. Olha só que legal aqui, ó. Tá vendo? Tudo roqueiro. E aí, o que acontece é que essa máscara acabou passando na mão de cada um do pessoal que tava aí da banda, né? Então, cada um com a sua personalidade, cada um com as suas intenções. E não só isso, acaba caindo em mãos de motorista, de várias pessoas diferentes, e sempre o Walter por trás. Ao longo da história, a gente percebe que no início mostra um pouquinho como que é a característica do Máscara,
o que ele faz com as pessoas quando a pessoa usa ela, né? E ao longo da história a gente vai percebendo que para que ela continue sendo, né, uma história que não fique muito infantil, só naquela coisa de colocar máscara e sair fazendo bagunça pela cidade, colocar esse arco inimigo que é o Walter, que dá um trabalho enorme pro Máscara, mesmo com poderes ele não consegue derrotar. E engraçado que a Máscara, mesmo passando de pessoas em pessoas diferentes, ela ainda sempre acaba se confrontando com o Walter, indiferente de quem é que tá usando, o que mostra que o inimigo do Walter não é a pessoa que está usando, e sim a máscara em si. E apesar da máscara conceder poder para quem está usando, e a princípio isso parece ser uma coisa boa, na verdade ela acaba trazendo caos para a pessoa. Por quê? A pessoa acaba ficando dependente dela como se fosse droga. A máscara começa a querer dominar a personalidade da pessoa e ela passa aí todos os dias, desde a hora que acorda, vai pro trabalho, a vida dela é pensando qual vai ser a próxima vez que ela vai usar a máscara. E sempre tem aquela ideia de conseguir uma brecha para colocar a máscara. Então a pessoa começa a ficar como se estivesse viciado naquilo, poder ter aquele poder. Então isso acaba trazendo caos para a pessoa que está usando. E ao mesmo tempo, quando ela está sob o efeito da máscara, ela vai aflorar aquilo que ela tem de personalidade mais forte. E é por esse motivo, pelo fato dela fazer mal para a pessoa que está usando, de querer dominar a mente da pessoa, que a pessoa acaba querendo se livrar da máscara e acaba caindo nas mãos de outras pessoas ao longo da história também. Muito legal, só paulada, só porrada aqui, só sangue pra tudo quanto é lado. Mas olha, é um HQ que dá pra se divertir muito, é muito engraçado isso aqui. Cheio de palavrão, algumas piadas adultas no meio, é muito legal mesmo. Eu me diverti muito lendo essa gibi, me surpreendeu. Eu tava esperando algo um pouco mais infantil. Tem aqui bastante referências do Lobo, né? Aquele aspecto mais de comédia, mas também de violência, aquela coisa politicamente incorreta, enfim. Tanto é que tem uma história, se não me engano, que é do Máscara junto com o Lobo. Muito legal, ainda não encontrei essa história. Também foi dos anos 90, se eu não me engano, então com certeza deve ser só porradaria, né? E olha, vale muito a pena, isso aqui para se divertir é um HQ que dá para reler várias vezes, dá para você contemplar a arte, ó, para quem gosta aí de pegar algumas referências, né? E também aqui a gente acaba tendo uma nova visão aí diferente do Máscara, né? Não mais voltado para personagem aí do Jim Carrey, mas voltado para um personagem independente de quem é que tá usando. A Máscara concede poder para quem esteja usando, né? Tem um momento aqui da HQ que até mostra um pouquinho de algumas possíveis origens da Máscara. É tipo um sonho que um dos personagens aqui teve, onde via a Máscara sendo cultuada por um grupo de africanos, índios africanos, tal, sendo cultuado como se fosse uma divindade, né, onde ela concedia poder para quem usava isso, como se fosse coisa de anos atrás, assim, lá no passado remoto, e a pessoa que estava usando essa máscara acabou tendo essas visões em sonho. Muito legal, valeu muito a pena. Olha aqui, ó, as artes no final, ó, de capas alternativas. Tá vendo? A esposa do Stanley Ipkiss, molecada aqui, ó, roqueira. O Walter, ó. Olha o tamanho do Walter. E é isso. Baita HQ, vale muito a pena. Vou deixar o link para compra na descrição do vídeo. Quando você compra pelo link da Amazon, você ajuda o canal a crescer e ajuda também a eu produzir mais conteúdos aqui para poder trazer para vocês. Obrigado por estarem acompanhando. Deixa eu dar mais um gole da minha água lupulada. Até o próximo vídeo, até a próxima HQ. Se Deus quiser.